Tá ok, pessoal? Vamos então fazer a correção do nosso exercício e os comentários. A gente está trabalhando aqui com substâncias e misturas, perfeito? Passei aquele material para vocês estudarem, pedi que tirassem dúvida no grupo, na hora do debate, ou mesmo no privado, como alguns fizeram, e agora a gente vai para a correção. Quem já fez e me enviou, parabéns. Quem ainda não fez, por favor, faça e mande, que ainda há tempo da gente contabilizar pelo menos a sua participação com o exercício. Então vamos para a correção. A primeira questão, ela está pedindo para a gente analisar os dois gráficos e fazer uma análise do que é correto e o que não está correto. No fim, você pode somar os itens que são corretos e dizer o total. Tá ok? Se você fez só marcando um X, também não tem problema não. Então, quando a gente está analisando aqui uma substância ou uma mistura, vocês vão ver que a substância, quando ela é pura, esse gráfico ele vai formar patamares. E o que são os patamares? É quando a gente tem essa marcaçãozinha, por exemplo, do ponto A para o ponto B, e eles estão nivelados, indicando que nessa mesma temperatura, a substância ela se mantém constante durante um período de tempo. A temperatura vai aumentando, ela vai então mudar de fase. Aqui, ó, a substância ela está somente sólida até chegar no A. Do A para o B, ela está mudando do sólido para o líquido. A temperatura continua aumentando, ela vai para o C. No C, ela já vai passar para a fusão. Ou seja, se fundiu quando saiu do sólido para o líquido e agora ela vai evaporar. Evaporação. Ela vai sair de C até D. Chegando do D em diante, ela é somente gás. Aí é para uma substância pura. E quando é uma mistura? Se ela for uma mistura, esse gráfico não formará patamares. De A para B, ela não tem uma constante. De B para C não tem. Para D não tem. Ela fica sempre oscilando. Ok. Então o que é que a gente tem? No item 1, ela diz: para temperaturas inferiores a T1, podem coexistir duas fases em ambos os sistemas. Em ambos os sistemas, não. Observe que no sistema 2 é diferente do sistema 1. Então, este item aí está incorreto. Tá ok? O item 1 está errado, pois os sistemas, as substâncias encontram-se em uma única fase, a sólida. Vamos então para o item 2. O item 2 a gente já está vendo aí que é um item correto, assim como o 4, o 16 e o 32, que somaram 54 pontos, perfeito? Então a gente tem, no item 2, o sistema 2 existe uma fase sólida. No ponto a temperatura T1, enquanto no ponto B existe uma fase líquida, a mesma temperatura. Ora, no ponto A, quando ela chegou até chegar no B para mudar, está coerente, ok? O item 4. No sistema 2 só ocorrem duas fases, as temperaturas T1 e T2. Este item 4, como vocês podem perceber, ela está correta. O que é que a gente tem aqui? Ó, observe. No sistema 2, observe o sistema 2. No sistema 2, só ocorrem duas fases, as temperaturas T1 e T2. Duas fases, T1 aqui, T2 aqui, ok? Ok. Continuamos. A 8. Representam as transformações da fase que podem ocorrer em sistemas que contêm duas substâncias, pelo menos. O 8 está dizendo que representam as transformações de fases que podem ocorrer em sistemas que contêm duas fases, pelo menos. Está correto ou não está? Duas fases, pelo menos. Nós temos uma que é sólida e a outra que é líquida. Ok? 16. No ponto B, no ponto C e em ambos, no sistema 2, existem uma única fase líquida. Uma única fase líquida. Perfeito. Do B para o C, nós temos só uma única fase, que é a líquida, até ela passar para a vaporização, saindo do C para o D. Perfeito? Questão 2. Na questão 2, ela diz o seguinte: os diagramas a seguir indicam a variação de temperatura em função do tempo para as mudanças de estado de agregação dos materiais A, B, C e D. Indique se esses materiais são substâncias, misturas comuns, misturas eutéticas ou misturas azeotrópicas. E se está
ocorrendo aquecimento ou resfriamento. Muito bem, aqui você vai ver o seguinte. Cada gráfico desse representa um material ou uma substância. O que é que a gente vai fazer aqui? Quando é uma substância comum, aquela substância que é água, por exemplo, somente água, o que é que acontece? Nós vamos ter um gráfico formando dois patamares. Se for aquecimento, esse gráfico vai ficar ascendente, similar a esse gráfico que a gente está vendo aqui, ascendente. Se for um resfriamento, ele vai estar descendente, similar a este gráfico que a gente está vendo aqui no C, perfeito? Então a gente tem aí o seguinte, o material A, esse material, está sofrendo um aquecimento e é uma mistura comum. O gráfico não apresenta nenhum patamar, ou seja, não temos nenhum patamar formado, perfeito? O material B, vamos aqui para o material B está sofrendo um resfriamento e é uma substância. O gráfico apresenta um patamar na solidificação. Ok? O material C está sofrendo um resfriamento e é uma mistura eutética. O gráfico apresenta um patamar na solidificação. Mistura eutética. Quando eu tenho uma mistura eutética, o gráfico vai apresentar um único patamar, este da solidificação. O contrário é a mistura azeotrópica, que indicará apenas um patamar, que vai ser na ebulição, ok? Continuando. O material D está sofrendo um resfriamento e é uma mistura azeotrópica. O gráfico possui um patamar na condensação, ou seja, ele está resfriando e ele formou patamar onde? Quando ele está saindo do vapor para o líquido, por isso que é a condensação. Terceira e última questão. Qual a alternativa em que só aparecem misturas? Gente, aqui a gente vai direto ao ponto. Nós estamos vendo que o item que apresenta somente misturas é o item E. Confira. A. O que é o A? Uma mistura de gases e partículas em suspensão. Granito. O que é o granito? O granito é o que a gente define como sendo uma mistura de minerais. Podemos dizer assim. O que é o vinagre? Uma solução. Água e ácido acético. E a água sanitária, novamente, uma solução, onde a gente tem hidróxido de sódio, ou hidróxido de potássio, melhor dizendo, e água. Tá ok? Então é isso aí. Bons estudos.